Olá, amigos. Aqui é Alexandre Carvalho e eu quero conversar com vocês hoje três assuntos. O primeiro é sobre a Universidade Federal de Santa Catarina. O segundo assunto é a criação da Federação dos Movimentos de Direita de Pernambuco. E um terceiro assunto é uma live que faremos na próxima semana. Então vamos ao primeiro assunto. A Universidade Federal de Santa Catarina acaba de criar em seu vestibular o grupo dos trans, que vão ter privilégios, tá? Hoje o país tem três tipos de cotas. Uma para que é chamada cota social, existe a cota racial e uma terceira também para mulheres quilombolas, deficientes físicos, etc. O que a Universidade Federal Santa Catarina cria é inaceitável, tá? Porque nenhum de nós irá escolher um profissional por sua opção sexual. Isso é claro, muito pelo contrário, né? A gente pode até definir por outras questões, mas sempre a competência está em primeiro lugar. Então não adianta criar mais uma cota para esse pessoal chamado de trans, quando isso não vai interferir na nossa vida. Isso é um absurdo, um modismo, tá? Que está sendo implantado no país cada vez mais. Que a pessoa adulta tenha a sua opção sexual é um problema dela. O corpo é dela, ela faz o que ela quiser. Nós podemos ser contra isso ou aquilo, cada um tem sua opinião, mas é uma opção que um adulto deve ter. E o que nós não concordamos é a questão de tentar se influenciar crianças e adolescentes a terem uma opção sexual que atende ao desejo de um grupo. E isso é completamente absurdo, tá? Porque onde é que ficam os heterossexuais que não têm vantagens se não for adquirida através de estudos, através de leituras, conhecimentos, tá? Então, não podemos privilegiar um grupo que tem a sua opção sexual quando adulto, aí é problema deles, mas jamais uma universidade ou qualquer outro órgão beneficiar por causa disso. E nos lembremos que isso é a Universidade Federal, e nós não vamos aceitar que isso seja passado por país inteiro, tá? Porque começa numa e depois vai se passando para outras. Lembremos que estamos em Pernambuco, em Recife, e nós temos que lutar contra esse tipo de coisa, porque é, como eu disse, inadmissível ninguém vai escolher um profissional, seja de que área for, por sua opção sexual. Isso é completamente absurdo, é mais uma coisa que está sendo jogada na sociedade contra princípios que sempre foram estabelecidos e sempre foram através do conhecimento. E isso não vai criar nenhuma outra forma, principalmente a questão de ser trans ou não. Nós não podemos levar isso a sério, nem ter isso como um reflexo novo social. Isso é uma coisa completamente absurda e que nós não vamos aceitar, porque é inaceitável, né?
A outra coisa é que no dia de ontem foi criada a Federação dos Movimentos de Direita de Pernambuco. Uma coisa que foi coordenada pelo pastor Pedro Rodrigues e pelo pastor Marcelo, ambos são da FENASP, e que teve o nosso aplauso. Quando eu digo nosso, eu me refiro a todas as pessoas que estavam na reunião. É um exemplo que deve ser seguido por todos os estados da federação para que exista esse movimento. O que nós estamos assistindo é um país sendo destroçado e nós estamos de cabeça abaixo sendo colocados dentro de uma situação que jamais refletirá uma democracia, tá? E o outro e último assunto que quero falar com vocês é sobre uma live que faremos na próxima semana com o pastor Douglas Batista. Vocês se recordam de uma audiência pública que foi coordenada pela presidente do STF, ministra Rosa Weber, em que um pastor se colocou contra o aborto e em favor da vida. E ele foi extremamente feliz em suas colocações. Então nós faremos uma live com ele no dia 15 de agosto, às 20 horas. E queremos convidar você para que participe e assista a live, faça perguntas, enfim, participe, porque será de extrema riqueza para todos nós o que esse pastor nos tem a dizer e a esclarecer, tá? Muito obrigado a vocês mais uma vez pela atenção e um fortíssimo abraço.